Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês aqui hoje. E quem está para participar junto comigo é o professor Osmar. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Um prazer estar aqui, mais uma aula do 7º ano. Eu vou acompanhar o chat com vocês e participem. É isso aí. Jonas? É isso mesmo, então hoje, nessa aula de matemática, né, acho que vocês estão reparando, nós estamos de xadrez, né? Então, essa semana, nós estamos tentando relembrar algumas coisas relacionadas à festa junina. Algumas escolas acontecem no sábado passado, né? E outras aconteceriam no sábado agora, que vai vir, né, a ser, né? Então, pensa, talvez seja a primeira festa que vocês vão fazer quando retornar, né? Festa junina é uma festa muito importante pra gente, né, Osmar? É verdade, festa junina é algo bem tradicional nas escolas. E, infelizmente, com esses problemas todos que estão acontecendo, a gente adia só, né, Jonas? Mais Isso nada. mesmo, a gente vai adiar essa festa aí por enquanto, né? Mas voltando para a aula, hoje nós vamos trabalhar sobre fração, né? Então, vamos continuar a ideia relacionadas à fração e aí nós vamos relembrar algumas coisas, né? Então, na tela de vocês vai aparecer a relação que nós já vimos relacionadas à fração. Essa daí, a ideia é o numerador e o denominador, né? Então, o numerador é a parte de cima, né? O que está em verde aí, né? Como nós vimos anteriormente. E o denominador, essa parte em vermelho aí, é o todo, né? O que nós podemos ver em quanto foi dividido. No caso aí é uma pizza e nós dividimos ela em 8 pedaços aí, né? Então, essa é a primeira ideia. Partindo dessa ideia de todo, essa ideia de fração, o que nós vamos apresentar para vocês hoje é a ideia de razão. Então, razão é um conceito, é uma forma que vocês podem localizar algumas coisas. Então, por exemplo, na tela de vocês está aí uma definição bem curta do que nós podemos localizar como fração. Então, fração, por definição, é o ato de dividir o inteiro em partes iguais. Então, essa ideia de fração que nós temos colocando, nós vamos aplicar essa ideia de fração na razão. O que era a razão? Razão, basicamente, é a questão que nós tínhamos, né, das grandezas, né? Então, nós víamos algumas grandezas, tudo que você pode mensurar é grandeza. Tempo você pode calcular? É grandeza. Então, tudo que é relacionado à grandeza, a gente pode fazer, né, Osmar? É verdade. Não é? A razão é algo bem peculiar, bem comum nas aulas de matemática, envolvendo frações. E é algo assim muito importante no decorrer da sequência aí de matemática do ensino, do ensino fundamental e do ensino médio, viu, Jonas? É isso Importantíssimo. mesmo, né? Então, na tela de vocês vai aparecer uma definição bem curta de razão que a gente pode enxergar no seguinte. Quando comparamos duas grandezas, estabelecemos uma relação entre elas, de uma divisão, no caso aí, né? Denominamos a razão. Então, quando nós temos as duas grandezas, no caso eu estou expressando aí quilômetros por hora, que é a velocidade de um carro, mas poderia ser qualquer outra coisa. Então, quando expressamos uma divisão entre duas grandezas, nós denominamos isso de razão. Então, qual que é a razão? No caso ali, é a velocidade. Então, podemos sempre ver, sempre localizar esse modelo de razão, né, entre as duas grandezas. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Na tela aí de vocês vai aparecer o primeiro exemplo, que é a razão de velocidade. Então, determine a velocidade de um veículo que percorre uma distância de 500 quilômetros em 10 horas. Então, a distância, 500 quilômetros, e o tempo, 10 horas. Tanto distância quanto tempo são, no caso aí, grandezas, né? E aí eu faço a divisão da razão. 500 dividido por 10, que dava os 50 quilômetros por hora. É uma coisa muito comum para a gente a velocidade, né, Osmar? É verdade, é bastante comum. A ideia de razão ela está bem presente no conceito aí de deslocamento, né, variação de espaço, de tempo. Bastante comum, viu, Jonas? Tá, então qual que é a ideia aí, né? O que nós podemos verificar e localizar? Então, toda vez que você tiver duas grandezas e fizer uma divisão, denomina-se razão. A ideia principal é você chegar em um número, né? Se, claro, for possível fazer essa divisão. Senão, nós vamos ver algumas particularidades dessa fração, tá?
Então, deixa bem anotado isso, que nós vamos localizar esse formato. Vou deixar uma atividade para vocês, para ver se a gente consegue localizar isso. Na tela de vocês vai aparecer a atividade, que é a seguinte. Carlos e Ana foram de carro visitar suas famílias no interior de São Paulo. A família de Carlos mora em uma cidade a 400 quilômetros de distância. Quando realizou a viagem, levou cerca de 5 horas para chegar. Então, 400 quilômetros, ele gastou 5 horas. Já a família de Ana vive em uma cidade, no caso aí, 600 quilômetros da sua casa, e levou cerca de 6 horas para chegar. Então, 600 quilômetros em 6 horas. Entre os veículos, Carlos e Ana, qual adquiriu maior velocidade média? Então, eu quero saber, entre o Carlos e a Ana, qual teve maior velocidade? Vamos deixar 2 minutinhos para eles, Osmar? Tá legal, Jonas. 2 minutinhos, acho que é bacana. Então, 2 minutinhos e a gente já retorna para dar essa resposta, beleza? Bom trabalho. Oi, Jonas. Retornamos do chat aqui, o pessoal participando massivamente. Pessoal, de parabéns, muita participação, bem ativos aqui no chat. Parabéns, obrigado a todos que participaram. Continuem assim. Vamos às respostas, Jonas? Bora lá. A Maria falou que foi o Carlos, a Adriana falou que foi a Ana, o Samuel também falou que foi a Ana, a Lívia, a Ana, o Vinícius falou que foi o Carlos, Amanda, também a Ana. Carlos aqui aparece com uma certa frequência também. A Júlia, aqui a gente tem a participação do professor Wagner também. Obrigado, Wagner, pela participação. Continua com a gente. E aí, Jonas, como é que desenrola isso? Então vamos lá, né? Para a resolução desse exercício, nós tínhamos que identificar as grandezas, que era a distância, e o tempo. Então, era o que a gente já tinha localizado. Na tela de vocês vai aparecer uma resolução. Na resolução tinha o seguinte. Então, Carlos percorreu 400 quilômetros em 5 horas. 400 dividido por 5, eu achava 80 km por hora. Ana fez 600 km em 6 horas. Então, 600 dividido por 6 dava 100 km por hora. Então, Ana, no caso aí, teve a maior velocidade média, né? Então, é uma divisão entre, no caso aí, as frações, né? Eu fiz uma divisão e achei um termo. Mas olha que legal, né? Vamos ver muitas coisas relacionadas a isso, que é o próximo item. Eu vou fazer como o de Carlos fez. Então, eu tinha lá 400 quilômetros dividido por 5. Quando eu faço essa divisão, claro, faço aqui, ó, 40 dividido por 5, encontro lá os 80. Mas olha que legal. Quando não tem, né, no caso o denominador aqui,
eu sei que é 1. Olha que legal, Osmar. Então, essa ideia aqui, eu posso dizer uma coisa, que essa fração é equivalente, elas são iguais. A ideia de frações equivalentes é muito, muito importante e conceitual, viu, Jonas? É isso aí mesmo. Expressa a ideia de razão perfeitamente. Muito bom, muito legal. Entendeu? Então, assim, aqui é uma das formas. Vamos fazer o da Ana para ver se é a mesma coisa? Então, o da Ana eu tinha lá 600 dividido por 6. Então, como muitos fizeram, 100. No caso aqui, o denominador é 1. É outra fração equivalente. Então, são frações equivalentes, são modelos que são iguais. É como se eu escrevesse uma coisa, a mesma coisa de uma outra forma. Sabe quando você vai lá e muda a letra? É mais ou menos essa ideia, né, Osmar? É verdade. Frações equivalentes é um conteúdo bastante comum aqui no ensino fundamental. É uma percepção muito fácil também, né, Jonas? Isso mesmo. Então vamos dar uma definição ali para eles. Na tela de vocês vai aparecer uma definição, basicamente, dessas frações equivalentes. Então, a ideia da fração, ou ela vai simplificar ou aumentar de uma determinada forma. Então, por exemplo, o que eu tenho aí é 8 sobre 10. Se eu dividir o numerador e o denominador por 2, eu vou achar 4 quintos. Mas eu também posso fazer o contrário. Em vez de dividir, eu também posso multiplicar. Então, eu tenho ali 2 terços. Se eu multiplicar em cima, como eu coloquei ali para vocês, por 2, embaixo por 2, eu tenho 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Olha que legal. Sempre, não é uma ideia, mas é sempre uma regrinha. O que você fizer aqui no numerador, você tem que fazer a mesma coisa para o denominador. Aqui, basicamente, ó, eu dividi por 5 e por 5. Aqui, o que eu fiz? Dividi por 6, dividi por 6. Então, é uma simplificação, né? Claro, é uma divisão que nós fizemos, mas é um modelo de simplificação. É um jeito de a gente poder comparar, né, Osmar? É verdade, Jonas. A gente poderia dizer que são frações equivalentes são aquelas que, apesar de serem escritas de formas diferentes, representam o mesmo valor? Sim, elas representam exatamente o mesmo valor. Então, elas representam aqui 400 sobre 5 e 80 sobre 1 representa o 80. E aqui, no caso, o 100, né? Ambas representam o 100. Reparem no seguinte, por que eu fiz uma fração equivalente? Por que eu cheguei nesse modelo? Eu só fiz para poder comparar. Aqui, no caso, ó, eu estou dividindo por 1. Aqui por 1, então eu posso comparar o numerador e falar quem é maior. Por isso que eu fiz uma fração equivalente. Tranquilo, né? Tranquilo, bacana, né? Muito importante esse conceito de equivalência de frações. Vamos tentar um segundo exemplo? Tá? No segundo exemplo aí que eu tenho para vocês, tá inclusive no caderno do aluno para vocês. Então, quem tem o caderno do aluno pode pegar aí. Tá na página 59. Então, no caderno do aluno tá assim, ó. Felipe recebeu 2 propostas para vender sorvete em um evento que aconteceria no dia, né, do aniversário de sua cidade. Leia com atenção as 2 propostas descritas abaixo e responda o que se pede. Na primeira proposta, ele tinha o seguinte: ganhar o equivalente ao preço de 2 sorvetes para cada 12 sorvetes vendidos. A segunda proposta era ganhar o equivalente a 3 sorvetes para cada 15 vendidos. A primeira pergunta é a seguinte: escreva as propostas em forma de fração. No caso, é razão, lembra? Grandeza, né? No caso, eu estou fazendo a equivalência de preço e o sorvete. Eu consigo medir, então é uma razão. E compare-as. Qual proposta é mais vantajosa financeiramente e por quê? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, né, Osmar, é entender o problema. Primeira coisa que eu entendi o problema é, eu sei que é uma razão porque eu consigo medir os dois, né? É verdade. Leitura é fundamental, com paciência, para entender a compreensão do que está sendo proposto, né? Então vamos tentar reescrever esse problema. Na tela de vocês vai aparecer a mesma ideia, né, do que estava no anterior. Então tá lá, a primeira e a segunda proposta e a pergunta. A primeira proposta é a mesma coisa que eu escrever 2 sobre 12. 2 é o número de sorvetes para cada 12 vendidos.
E 3 sobre 15 é a segunda, né? Proposta, no caso, que é para cada 3 eu vou vender 15, né? Então, essa é a ideia. O que eu fiz ali? Eu fiz uma simplificação. Então, eu dividi em cima e embaixo por 2 e simplifiquei. Então, vem cá. Qual que é a ideia, né? Então, se eu olhar ali na tela de novo, tenho o seguinte, eu tenho o 2 sobre 12 e eu tenho o 3 sobre 15. Então, eu tenho que simplificar. Que número eu consigo dividir? Tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Eu consigo dividir aqui por 2 e aqui por 2. Ó, que simples. 1 sobre 6. Aqui, que número eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo? Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, eu consigo dividir por 3 e por 3. Isso aqui dá 1 sobre 5. Beleza. Então, aqui é uma fração equivalente a esta e aqui é uma fração equivalente a essa. Tranquilo, né? Tranquilo. Fácil de perceber, né, Jonas? E bastante aplicável. Bem tranquilo, né? Bem fácil nós compreendermos nesse formato. Então, se eu olhar na resposta aí para vocês, logo, se eu olhar aí, né, eu posso entender qual dos dois é mais vantajoso. Como que eu faço isso? Lá na proposta, se eu colocar que eu quero saber qual é mais vantajoso, eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, é como se os dois dividissem pela mesma parte, né? Então, 1/6 e 1/5, eu não sei quem é melhor, quem é maior, qual que não é maior, qual que não é menor. Uma dica aí para vocês é transcrever, né, numa forma de fração equivalente. Então, você colocar os dois basicamente no mesmo denominador, que é, no caso, como se a gente dividisse em partes iguais. O 6 e o 5 não são iguais. Olha a dica. Pega o 5, multiplica aqui. Pega o 6, multiplica aqui. Olha que legal. Então, vocês podem fazer essa relação. Claro, se eu tiver aqui, ó, o que eu vou ter? 6 vezes 5 dá 30. 5 vezes 6 também dá 30, ó. Então, os dois aqui ó, já estão no mesmo denominador. Lembrando, que eu faço no denominador, eu tenho que fazer na parte de cima, no numerador. Então, multiplica aqui por 5, multiplica aqui por 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. Né, Osmar? É verdade. Aí dá para perceber claramente que a segunda opção é mais vantajosa, né, Jonas? Isso mesmo, o número 6, né, é maior que o 5. Só de olhar aqui eu não saberia falar, né? Não saberia dizer qual que é a resposta, É né? verdade. Daí a importância de buscar denominadores iguais, né? Isso mesmo. Por isso que a ideia, né, no formato que nós estamos colocando aqui, a ideia que nós estamos apresentando é uma fração equivalente para você tomar uma decisão. Nada é só fazer a conta. Vocês têm que fazer de uma forma com que vocês resolvam, no caso, o problema, né? A situação, um problema aí que nós estamos localizando. Então, essa é uma ideia, né? Uma forma com que vocês podem localizar. Vamos tentar fazer um exercício para ver se fixou isso, tá? Na tela de vocês vai aparecer um exercício que é o seguinte. Lilian e Maria compraram cada um chocolate. Então, cada um comprou lá um chocolate. Lilian dividiu o chocolate em 4 partes e comeu 3 pedaços. Então, já pensa qual que é a fração. Enquanto Maria dividiu em 6 partes e comeu 4 pedaços. Sabendo que ambas possuem o mesmo tamanho, então os dois chocolates têm o mesmo tamanho, qual das duas consumiu mais chocolate, Osmar? Então, é um exercíciozinho que a gente tem que trabalhar essa questão da equivalência, né, Jonas? Estruturar ele bonitinho para tentar resolver e aí vai conseguir ficar mais razoável, não é isso? Isso. Então, qual que é o primeiro passo? Façam a fração. Fizeram a fração, façam a equivalência. Lembrando, tem que estar no mesmo denominador, aquela parte de baixo lá, tá bom? Então, como hoje foi um pouquinho menor o tempo, vamos dar 2 minutinhos e a gente já retorna com a resposta, tá bom?
Jonas, o pessoal participando bastante, como sempre, bastante ativo aqui no chat, mandando as respostas bem interessantes. O Gabriel, a Camila e o Gustavo responderam que foi a Maria. E a grande maioria, Bianca, Luiz, o Henrique, o Juan, Gabriele, o Vitor, o Sérgio, enfim, eles responderam que foi a Lilian. A Nicole falou que ambas, não é? Estranho, né? Mas ela respondeu. E aí, Jonas, como que a gente resolve? Então, para esse exercício, né, nós tínhamos que primeiro fazer uma fração, que eu acredito que muitos já conseguiram até localizar e executar essa fração. A ideia seguinte era converter para uma fração equivalente. Então, vocês faziam uma fração equivalente de ambas com o mesmo denominador. Então, essa era a ideia do exercício que vocês tinham que executar. Anotem no caderno, coloquem sempre essa orientação, que é muito importante. Para poder comparar duas frações, o denominador tem que ser igual. É uma das formas mais simples aí de vocês poderem comparar uma fração, tá? Então, no exercício, vou colocar a resposta para vocês, mas eu vou refazer ela. Então, na tela de vocês está a seguinte resposta. Então, se eu pensar na Lilian, a Lilian comeu 3 de 4. Então, ela pegou a barra de chocolate, dividiu em 4, comeu 3 pedaços. Então, 3 quartos. A Maria fez diferente. Ela dividiu em 6 e comeu 4 sextos. Eu estou multiplicando a primeira fração da Lilian por 6 e a segunda por 4, porque os denominadores são 4 e 6. Então, é como se eu invertesse, né? 4 vezes 6 e 6 vezes 4 é a mesma coisa, dá 24. E aí eu multiplico o numerador também. 3 vezes 6 dá 18 e 4 vezes 4 dá 16. Quem comeu mais, né, que foi a pergunta, né? Ambas, né? Qual o tamanho, quem consumiu mais chocolate? No caso aí foi a Lilian. 18 sobre 24 é maior sobre 16 sobre 24. Mas vamos lá, vamos tentar fazer bonitinho no papel aqui, né? Para a gente poder executar mais bonitinho aí. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tinha a Lilian, né? Eu tinha a Lilian e eu tinha a Maria aqui. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que entender do enunciado. Quanto comeu cada uma delas? Então, uma comeu 3 quartos. Então, 3 pedaços. Ela dividiu em 4, comeu 3 pedaços. E a da Maria, ela comeu 4 sextos. Então, comeu 4 e ela dividiu em 6. Né? Então, tinha dividido em 6, comeu 4. Tranquilo, né, Osmar? Tranquilo, né? Mas do jeito que tá aí não dá para perceber, né? Então, eu não consigo localizar. Parece que essa daqui comeu mais por uma quantidade maior de pedaços, Parece, mas né? não necessariamente a resposta. Então, o que eu faço? 4 vezes 6 dá sempre 24. 6 vezes 4, tanto faz. Então, o que eu faço? Eu multiplico aqui por 6, né? E eu multiplico aqui em cima por 6. O que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Para cá, o 6 para dar também lá, como a gente tinha falado, ó, 4 vezes 6 dá 24. Para dar 24 aqui, ó, eu vou multiplicar por 4. Olha que legal. 6 vezes 4 e 4 vezes 6. A ideia é como se eu invertesse, né? Multiplicasse um pelo outro. Beleza. Então, 4 vezes 6 dá 24. 6 vezes 4 também dá 24. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Tranquilo. A explicação aí bem coerente, bem simples, né? O pessoal deve estar percebendo isso. Aí eu faço a parte de cima, que eu fiz embaixo, multiplico por cima. 3 vezes 6 dá 18 e 4 vezes 4 dá 16. Olhando, quem comeu mais pedaços? Então pensa, eu dividi o primeiro chocolate em 24. O segundo chocolate eu dividi em 24. Essa comeu 18. Aqui comeu 16. Então, Lilian comeu mais, né? Então, É, essa é a ideia de quem comeu mais. é a ideia da parte do todo, né? Aí fica bem fácil de perceber essa relação, né, Jonas? Isso mesmo, né? Então, essa ideia de parte todo que nós vamos localizar aí, a ideia é, primeiro, converter numa fração equivalente para poder comparar, né? Para poder fazer uma relação entre as duas. Lembrando que nesse exercício, no caso aí,
Pensa, a Lilian dividiu em 24 pedaços e a Maria dividiu em 24 pedaços. Aí eu sei quem pôde comer mais ou quem comeu menos, porque aparentemente eu não sabia qual que era a relação, né? É verdade. Matemática não tem achismo, né? Você tem que fazer a conta e chegar no resultado. Isso mesmo, né? Vamos lá para a revisão então, Osmar? Bora? Então, na revisão aí que eu vou apresentar para vocês, essa habilidade é a segunda parte, né? Então já foi apresentada a primeira parte, essa é a segunda parte da habilidade. EF07MA08, né? Então é a segunda parte, tem mais uma que vai ser apresentada amanhã para vocês, né? Então a fração tem numerador e denominador, e aí nós fizemos uma interpretação da fração como equivalentes. Lembrando, continue os estudos com seu professor, é muito importante nesse momento vocês tirarem a dúvida, tá? Tirem as dúvidas com seus professores, é muita vantagem para vocês perguntar, questionar, entender como que funciona isso, né, Osmar? É verdade, Jonas. A interação de vocês com seus professores é extremamente importante. Tá bom? É isso. É isso, tá bom? Obrigado a todos pela participação. Continue assim. Vamos lá. Foi um prazer, muito obrigado a todos. Prazer estar com vocês. Continue os estudos. Lembrando, essa semana vai ser festa junina, então amanhã venho de xadrez também de novo. Todo mundo aqui do estúdio está de xadrez também, participando junto aqui. E foi um prazer estar com vocês, tá? Muito obrigado. Continue os estudos e preste atenção. Caderno do aluno, só um recadinho. Caderno do aluno. Quem não pegou o caderno, está na escola o caderno, vocês podem retirar com o professor de vocês ou, no caso, o diretor, alguma coisa, tá? Foi um prazer, obrigado mesmo. Tchau, tchau, até a próxima.